Queridos, eu queria saudar a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. E que nesta noite o Senhor nos agraciou em termos este momento na presença dEle. Eu queria convidar os irmãos, não repara os papelzinhos aqui, a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Aleluias. Eu vou ler pela minha tradução aqui, tá? Não sei, mas pode ser que esteja diferente lá atrás. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Incline a sua cabeça um minutinho, vou fazer mais uma oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, que nesta noite, Senhor, a minha boca seja o canal que Tu possa manifestar, ou que os nossos corações possam ouvir, Pai. Me coloco, Senhor, amado, inteiramente como filho e servo, Senhor, disposto, Senhor, e honrar-Te, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que Tu queres que eu fale. Assim, Senhor, que seja manifestado a Tua vontade e a Tua grandeza, em nome de Jesus. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios, ele está escrevendo a uma igreja em que ele se encontra na prisão. E eu gostaria de explanar esses dois versículos, que é a referência e reconhecimento de Paulo a um povo que teve a graça de Deus de ouvir o Evangelho. Paulo, nós conhecemos superficialmente, na verdade, a vida deste homem, segundo os relatos que estão aqui na Bíblia. E esses relatos, esse homem sempre passava por prisões, perseguições, apedrejamentos. A vida deste homem não era tão fácil para quem era um apóstolo do Senhor, que traduzido significa mensageiro. Paulo, ele absorveu essa palavra com muita propriedade, e toda vez que nós falamos de Paulo, nós reconhecemos neste homem o empenho, reconhecemos neste homem como é que se fala, queridos, a insistência, a perseverança de não desistir. E este homem, esta pessoa, como ele diz aqui no início deste texto, segundo a vontade de Jesus Cristo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que lembrar que este homem é o mesmo homem que estava em Atos 7 assistindo o apedrejamento de Estevão. Era o mesmo homem que perseguia, que lançava cristãos em celas, em arenas, em prisão, que assistia crentes serem apedrejados até a morte. E para nós poder compreender a obra transformadora na vida deste homem, e a referência e a menção que este texto ele nos traz, nós temos que pular um pouquinho a carta de Efésios e retornar ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e 2. A palavra de Deus nos fala que este homem ele era incessante ao caminhar,
ele, além de ser um apóstolo, ele era um mestre. Ele ensinava com muita propriedade o Evangelho. E eu quero nos aprofundar, né, neste texto, e quero levar os irmãos a pensarem comigo as razões por que Paulo escreve a Éfeso e por que ele reconhece a santidade deste povo, reconhece a fidelidade deste povo que ouviu o Evangelho. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz assim: e perguntou-lhe: recebestes vós o Espírito Santo? Quando crestes, receberam eles, responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizado? Então responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. E eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, resistiam e se recusavam a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levando consigo os discípulos, e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durante esses 2 anos, de modo que todos os que haviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. De sorte que até lenços, aventais eram levados do corpo de Paulo aos doentes, aos enfermos, os deixavam, e os espíritos os deixavam. Os espíritos malignos deixavam. Amém? Queridos, Éfeso, essa cidade, ela ficava numa província bem próximo do mar, era uma cidade portuária. E para nós entendermos, Éfeso, ou o povo de Éfeso, eles cultuavam uma deusa chamada deusa Diana. A deusa Diana, por sua vez, ela era uma deusa que tinha peitos, seios, né, em toda a volta do seu corpo. E os homens, segundo a crença daquele povo, se deleitavam ou eram abastecidos, nutridos espiritualmente pelos seios delas. Essa era a crença daquele povo. E este povo, queridos, eles não tinham uma intimidade com o Senhor, nem sequer tinham se ouvido falar de Jesus. E os poucos homens de Deus que ali estavam batizados pelo lado de trás da cruz. Como assim, Davi? Como assim do lado de trás da cruz? O batismo de João, o que o João propõe, é o batismo que nós tínhamos que esperar o Cristo. O batismo de João olhava para o futuro. Então, quando estes homens foram batizados, eles foram batizados no arrependimento. Mas a orientação de João é que, João Batista, né? É que virá um após mim. E este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então estes homens, eles estavam do lado oposto, no sentido oposto da fé que lhe era proposta.
E aí a gente olha para a igreja de Éfeso, né? A gente olha para aquela cidade, para aqueles homens, e nós começamos a perceber a razão que o evangelho não tinha alcançado aquele lugar. Muitas das vezes, querido, a gente conhece muitas pessoas. Nós conhecemos muita pessoa. E elas falam o seguinte: não, eu creio em Deus. Mas elas estão no sentido contrário, porque elas não querem receber a Deus. Não querem receber verdadeiramente o Senhor. Quem é esse Senhor? Eles não querem receber a Jesus. Então ficam olhando para a cruz, ou ficam olhando para frente, dizendo: mais para frente eu vou aceitar esse sacrifício. Eles ficam olhando mais para frente, dizendo, como diz no linguajar aí popular, né, empurrando com a barriga, né, ou seja, procrastinando, deixando de fazer o que é para fazer agora, jogando isso para frente. Então a palavra de Deus fala que estes homens, claro que não era o caso deles, mas eles criam que iria vir ainda um Messias, iria vir alguém que iria estabelecer o propósito de Deus. Quando Paulo pega esses homens, ele olha para esses homens e fala: olha, em que batismo você foi batizado? Justamente ele interpretou no mesmo instante que era o batismo de João. E que Apolo, anterior a ele, havia passado por ali e havia ensinado aqueles homens daquela forma. Então agora Paulo toma uma posição: olha, queridos, vem cá. Agora vocês vão receber Jesus como suficiente salvador da alma de vocês. E a transformação da cidade de Éfeso, ela começa por esses 12 apóstolos e com Paulo. Estes homens recebem o poder do Espírito Santo e começam a ser usados juntamente com Paulo dentro das sinagogas durante 3 meses. E o que eu quero enfatizar com isso? Quando a gente olha para Jesus, e Jesus fala aos discípulos, lá em Mateus 28, no final no último, penúltimo, o último capítulo, ele fala assim: queridos, agora ide e anunciai a toda criatura o evangelho dessa salvação, ou seja, as boas novas, Jesus Cristo. Ide, sejais minhas testemunhas, anunciando o evangelho do reino. Agora, esse ide imperativo, ou seja, a vontade soberana do Senhor, que todos escutassem o evangelho, a gente começa a perceber que Paulo, ele se desarraiga do povo judeu. Ele se desprende do judaísmo e se desprende também de ficar preso dentro de Israel. E ele expande o reino de Deus aos gentios. E agora Paulo está aqui diante de uma nação, ou de uma cidade, em que cultuava um Deus, em que a mulher era caçadora, em que a mulher ela oferecia a fertilidade a troco de sacrifícios, oferecia cura a troco de prostituição, porque eu não li até o final do versículo, mas vocês podem continuar lendo até o final do capítulo, mais tarde em casa. A palavra de Deus nos fala que este povo, eles tinham uma prática dentro do templo de Diana, que tomavam as suas concubinas, e quando os homens mantinham um ato com elas, coabitavam com elas, a fim de serem prósperos financeiramente, e essas concubinas, elas eram abandonadas pelas estradas das ruas de Éfeso. Mas como que se sabia disso? A entrada, ou quem já foi em Bombinhas aqui alguma vez? Levanta a mão. Todo período de verão a gente sabe de uma coisa: para entrar em Bombinhas tem que fazer o quê? Pagar, né? Éfeso era assim. Tu só entrava em Éfeso se tu pagasse uma taxa alta para entrar lá. Então aquele povo, para entrar dentro de Éfeso, só podia pagando. Não tinha uma forma. Agora este povo estava totalmente como filhos bastardos, irreconhecíveis. Não tinham
uma paternidade. E essas mulheres que eram concubinas, quando engravidavam, os seus filhos, eles eram jogados nas estradas junto com as concubinas. Por que eu estou falando isso, querido? Irmão, é muito difícil a gente olhar para o lado e ignorar o fato que nós não temos ninguém que precise de nós. É muito difícil a gente saber que, como igreja, nós olhamos para o lado e até vemos alguma coisa acontecendo ali, mas eu não sou movido pelo Espírito para ir até ali e olhar e fazer algo pelaquilo que está acontecendo ali. Isso se chama pessoas arredio, pessoas que não conseguem se comunicar. E agora a gente vê esse povo totalmente isento do poder de Deus, isento da presença de Deus, longe da graça. E o título dessa ministração é O Renovo através da Cruz. Como eu comentei, queridos, aqueles 12 homens, eles estavam do lado oposto da cruz. Eles não tinham Jesus como seu Salvador. Eles tinham o batismo de João como referência. Estava errado? Não, não estava errado, porque João foi aquele que endireitou o caminho para que Jesus viesse. Não estava nada de errado, mas estava faltando. Muitas das vezes, nas nossas vidas, a gente acaba não buscando, deixando o cansaço tomar conta, a rotina do dia a dia tomar conta. Acabamos deixando os nossos afazeres, como Marta, né, como Marta e Maria lá, né, aquela ilustração de Jesus, em que um se entrega, vai ao encontro de Jesus e o outro fica faxinando ou limpando. Tinha alguma coisa errada? Não, mas nós não buscamos. E essa falta de busca é o que nós oferecemos. Para quem? Para quem nos ouve. Quando eu deixo de me aprofundar, de buscar no Senhor, eu também deixo de oferecer, eu também deixo de doar Jesus para outro, como assim foi dado para mim. Foi de graça que eu o recebi. Mas por alguém que veio e teve a ousadia de fazer duas coisas. Primeiro, crer no Senhor. E a segunda, conhecer a palavra. Porque a fé vem de ouvir a palavra. Então é impossível. E estes homens estavam assim. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos e vê esse texto, a gente sabe que a paternidade de Deus, ela é incontestável. João, eu não citei para ela porque Deus está me dando versículos aqui, querido. João capítulo 1, versículo 12, fala assim: todo aquele que creu, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. E essa paternidade, ela é incontestável a partir do momento que eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. A partir do momento que eu creio, que eu recebo o sacrifício de Jesus, eu aceito que, vou expressar melhor, quando alguém quer pagar a tua conta, por mais que você tenha dinheiro, você diz não? Sim ou não? Ou a gente diz assim, não precisa. Eu tenho dinheiro aqui, eu posso pagar. Qual seria a nossa expressão? Realmente, queridos, a grande maioria que tivesse o dinheiro no bolso se sentiria constrangido de receber alguém pagando a sua conta. Sim ou não? E por que a gente muitas das vezes se sente constrangido de deixar Jesus comprar o nosso pecado? É difícil, hein? A nossa condição diz que Deus enviou alguém para comprar com um bom preço a nossa transgressão. E essa transgressão, querido, nós vamos ver mais à frente. Como que é que ela se revela na nossa vida e de que maneira nós temos que nos comportar com essa transgressão que nos faz estar distante de Deus quando não temos Jesus. A palavra de Deus, então, continua dizendo assim, que Paulo ensinou durante
2 anos num teatro que tinha lá, porque na sequência eles começam a falar. A palavra de Deus diz que esse encontro, né, como eu comentei, Paulo estava em confronto direto com as pessoas, porque ele entrava dentro das sinagogas. Paulo ele pregava para judeus e não judeus. E uma das razões que Paulo escreve essa carta de Éfeso, aos Efésios, melhor dizendo, é para mostrar que agora entre judeu e entre o gentil é uma só nação. Não tem mais distinção. Quando a gente olha para o passado, a Bíblia nos diz ali, vamos pular para o primeiro tópico aqui, queridos, que diz assim, ó, não somos filhos de Deus apenas porque somos filhos de cristão, ou apenas porque somos cristãos. Não é porque apenas nós somos filhos de Deus, porque como eu comentei no primeiro ponto ali, nós aceitamos que Jesus comprasse o nosso pecado. Nós concordamos com isso. Veja bem, querido, deixa eu abrir um parênteses aqui. A palavra de Deus, quando a gente aceita Jesus, a gente está comprado, ou seja, fomos adquiridos pelo Senhor. Então, logo em seguida, Jesus é o nosso dono. Sim ou não? Concordam? Jesus é o nosso dono. Se Jesus é o nosso dono, tudo que nós somos, sentimos e temos, é do Senhor. Porque somos servos do Senhor. E eu quero colocar uma questão aqui, livre-arbítrio. Eu quero abrir um parênteses aqui. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando eu tenho Jesus. Esse é o livre-arbítrio. Como assim, Davi? Não estou entendendo. Vamos lá. Todo ser humano, todo ser vivente, ele nasce com pecado. Ele é escravo do pecado. E o meu livre-arbítrio sem Jesus, ele inclina para onde? Alguém sabe me dizer? Para o pecado e para a morte. O meu livre-arbítrio sem Jesus, ele me inclina para o pecado. Qual vê como Deus é bom? Queridos, olha como Deus é bom. Quantos aqui, antes, sem ter Jesus, ouviu do Evangelho? Como que foi a conversão de cada um? Quer ver? Alguém vem falar de Jesus. Ou teu vizinho do lado botava hino de louvor a Jesus. Ou alguém passou com o rádio alto do carro, falando de um culto que ia ter em algum lugar de Jesus. Ou alguém passou com o rádio estrondando com louvores que falavam o nome e glorificavam o nome de Jesus. Olha como Deus é bom. Qual é a perspectiva de Deus nesse ponto? Romper as cadeias do inferno que está sobre as nossas vidas. Como que Deus rompe? Novamente, através do ouvir. Quando eu aceito Jesus, quando eu tenho a liberdade e digo sim para o sacrifício de Jesus, literalmente eu estou sendo livre e vou ter direito ao meu livre-arbítrio. Por quê? Ninguém aqui é uma marionete. Quem se considera aqui um boneco que pode ser conduzido para um lado e para o outro? Na hora que nós ouvimos o Evangelho, quem nos convenceu? Foi o homem? Ou foi a palavra que foi pregada? Claro que foi Jesus. Diante dessa perspectiva, nós não somos crentes porque simplesmente somos conhecidos, ou temos filhos ou pais que são crentes. Mas porque nós aceitamos que alguém comprasse esse pecado. Concordamos com essa ação. Quando a gente não aceita, vamos lá, querido. Jesus, ele morreu na cruz por todos. E ao mesmo tempo, não morreu por ninguém em específico. Não se assusta, irmão. Se Jesus morresse apenas por mim, todos vocês estariam condenados. Sim ou não? É em detrimento a mim, os outros perecem, não é isso? Mas quando falo que Jesus morreu por todos, cada um tem o seu papel
de escolher a salvação em Cristo. Cada um. Porque ouve o Evangelho. E o Evangelho entra, penetra e vai até a divisão da alma e do espírito. Sim, não? Sim, né? Eu lembro de mim quando eu estava no mundo, perdidão. Eu cresci vendo o meu pai tendo umas condutas assim, ferozes. E uma dada feita, o Evangelho entrou na vida da minha irmã, primeiramente, de uma forma tão impetuosa, de uma forma tão forte, que a minha irmã, ela estava obstinada, não vou dizer obstinada, disposta a tudo. E o que aconteceu? Meu pai tinha uma foto lá da dona navegante lá, aquela imagenzinha, sabe assim? E a minha irmã olhou para aquela foto e ela, toda vez, inclusive eu via isso. Toda vez que a gente olhava para aquela imagem que estava naquele quadro, naquela foto, eu via o rosto daquela imagem se virar de costa. E aquilo perturbava a mim, perturbava a minha irmã. E quando ela teve essa conversão com Jesus, quando ela teve esse encontro, ela catou aquele quadro sem meu pai saber. Meu pai não estava em casa, minha mãe não estava em casa. Juntou aquele quadro e levou lá para a igreja. Ó, pastor, no seguinte, acontece isso, isso e isso quando eu olho para esse quadro. O que aconteceu, irmão? A gente queimou o quadro. Pensa na maior briga que teve dentro de casa. A situação ficou tensa. Minha mãe teve que interceder e tal. E logo em seguida, o meu pai se enfureceu. Pegou, catou um facão, ficou nervoso. Foi lá, eu vou matar esse homem, vou matar esse pastor. E foi lá e queria mesmo matar, fez o maior estendel lá. E foi assim que eu cresci. Eu via a presença de Deus se manifestando de um lado na vida da minha mãe, na vida da minha irmã. E ao mesmo tempo, eu via o meu pai lá bem violento lá, um homem racundo lá, cheio de violência, querendo, sabe, fazer justiça com as mãos dele. Então o que aconteceu, queridos? Quando eu fui crescendo, eu fui vendo aqueles comportamentos do meu pai, e comecei a julgar, meu pai está certo. Meu pai está certo. Tem que incomodar esses crentes mesmo, tem que, né? Esses caras são tudo malandro, na minha cabeça, né? Misericórdia, irmão. Se eu morresse naquele dia, eu vou falar para vocês o que aconteceria. Vocês vão se assustar, porque talvez muitas pessoas não escutam dessa forma. Jesus comprou o pecado, sim ou não? Comprou. Já foi pago? Já foi. E quando eu morro e não aceito a Jesus, esse pecado está sendo pago 2 vezes. Uma com o sangue de Jesus e outra com a minha vida. Você consegue entender como isso é profundo? O quanto isso abre uma cortina, o motivo que eu não devo ficar sem ter Jesus na minha vida? A razão pela qual eu não devo, de maneira nenhuma, rejeitar a cruz? Ou deixar de aceitar o propósito de Deus para a minha vida? Porque além de eu rejeitar o sangue do inocente que comprou, eu vou pagar e ainda vou estar em juízo, porque eu vou pagar com a minha vida. Então esse pecado que já foi comprado, eu não posso ir lá e comprar ele de novo. Não é um direito meu, já foi comprado isso. Então quando a gente deixa de aceitar Jesus, a gente deixa também de aceitar o sacrifício e pagamos esse pecado 2 vezes. Vamos lá, segundo tópico, por gentileza. Abraão não é o fundamento, mas sim a promessa. Quem foi que nos prometeu? Jesus, Deus. Quem lembra de uma promessa de Jesus aqui? Tem um monte, mas eu vou citar só uma. No livro de João, se eu não estou enganado, capítulo 14 ou 15, Jesus diz assim: eu vou para a casa de meu pai, preparar-vos lugar. Certo? Sim ou não? E aonde eu estiver, para que onde eu estiver, vós estejais também. Amém? Quando a gente entende que Abraão, deixa eu abrir um aspas aqui, né, um parêntese, novamente.
Queridos, quantos filhos Abraão teve? Um. Foi? Isaac. Quantos filhos Isaac teve? 2. Sim ou não? Vamos lá, vamos entender um pouquinho da palavra de Deus. Romanos capítulo 9. Vamos passear pelo Evangelho e compreender um pouquinho o que aconteceu no passado para a gente poder entender o presente. Romanos 9, Romanos capítulo 9, versículo 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos lá. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Mas os filhos da promessa são contados como desobediência de Abraão. Depois da palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, terá um filho, mas mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaac, quando concebeu de um só Isaac, nosso pai. Contudo, não tendo ele ainda nascido, preste bem atenção, queridos. Contudo, ainda não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Vamos lá, entender um pouquinho esse texto aqui, depois a gente continua. Paulo está dizendo, e ele está defendendo uma coisa aqui. A gente tem que olhar para esses textos e compreender o que Paulo ele quer falar com a gente. Paulo aqui está defendendo a fé e está desfazendo uma mentira. Todo judeu, ele cria que porque era filho de Abraão, ele tinha direito à salvação. Todo judeu. Eu sou eleito e por essa eleição que Deus fez lá com Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, agora eu também tenho esse direito. E Paulo começa a desmentir: não, querido. Não é porque tu é filho de Abraão, não é porque tu nasceu na nação de Israel, que tu tem salvação, para que tu não te glorie nas tuas obras. Então, Paulo começa a dizer: mas quem fez a promessa, esse sim. Por isso que ele diz, mas virei no ano que vem. Essa passagem de Deus, com Abraão, fazendo a promessa, e no ano seguinte Sara estaria grávida. E no ano seguinte, quando ele faz a promessa, Rebeca estava grávida. Quando Isaac faz o sacrifício, Rebeca engravida. Olha, querido, tem muitas pessoas que resistem quando a gente fala do nome de Jacó. E o contexto da palavra de Deus nos mostra um relato bíblico fortíssimo, que nós devemos vigiar. Nós devemos vigiar quando a gente fala deste nome. Por quê, querido? Nós podemos ensinar um falso evangelho. 2 nações brigavam. Estava no ventre de Sara. A palavra de Deus diz que o maior servirá o menor. Quando a gente olha para Jacó, a gente pode até refutar, não aceitar o que aconteceu, mas de maneira, se ele tivesse comprado ou não tivesse comprado, ganho ou não tivesse ganho, a primogenitura de Esaú, seria Jacó. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a palavra de Deus está dizendo que Deus rejeitou. Como assim, Davi? Tu está dizendo que Deus excluiu Esaú e pronto, acabou? Não. A primícia do amor de Deus, ela é incondicional. Quando a gente olha, o amor de Deus está sobre todos, com pecado e sem pecado. Então o que fez Deus olhar para Jacó e rejeitar Esaú? Como que eu consigo entender isso? Queridos, Deus não falou para Sara que no ano seguinte ele ia vir e Sara estaria grávida?
O que eu entendo com o pensamento de Deus? Que Deus ele vê o ontem, o agora e o depois, não é isso? Se Deus consegue ver o depois, o que Deus viu em Jacó que não viu em Esaú? Alguém sabe me dizer? Exatamente, a inclinação do coração. A inclinação do coração de Esaú, Deus viu. E Deus rejeitou a inclinação, as obras de Esaú. Como também Deus recebeu e aceitou as obras de Jacó. Quando a gente olha para essa dupla de irmãos, nós temos que entender duas coisas. Olha a profundidade do evangelho, irmão. Quem vem primeiro em nós, quando a gente não tem Jesus? O pecado. A natureza mais antiga do nosso corpo é o pecado. Não tem como dizer que a gente é livre e que a gente não é pecador. Porque se nós dissemos que não temos pecado, já fizemos pecado. Sim ou não? É aí sim que a palavra diz. Quando a gente diz e olha para essa natureza, a gente olha para os dois irmãos, Esaú e Jacó, a gente vê duas naturezas. A primeira natureza, pecado, que é o terceiro ponto, a natureza do pecado, né? Natureza pecaminosa. Quando a gente olha para a natureza pecaminosa do ser humano, como eu falei para vocês, querido, a nossa liberdade nos inclina para o pecado. O nosso livre-arbítrio nos leva para o pecado. O nosso livre-arbítrio sem Jesus não nos conduz para Jesus. Nos conduz para a balada, para as drogas, para a orgia, para tudo que é coisa, menos Jesus. Mas como Jesus é misericordioso, como eu falei, Jesus sempre usa alguém para alcançar os nossos corações. Deus, ele faz isso. E quando ele faz isso, ele rompe, ele gera em nós o desejo. Porque a Bíblia fala que nem a fé que temos é nossa. Lá em Efésios mesmo, capítulo 2, lá versículo acho que 12 ou 13, fala isso. Eu vou ler depois para os irmãos. A palavra de Deus fala assim, ó, que a graça gerou a fé, a fé gera a graça. Perdão, a graça e a fé vêm de Deus. Que é o evangelho que vós tem ouvido, e que por ele vós sois salvos, sendo selado pelo penhor do Espírito Santo, que é o selo da promessa. Deus deixou uma garantia extraordinária. O motivo que eu e você temos revelações, visões, o motivo que eu e você conseguimos interpretar um sonho, o motivo que eu e você conseguimos falar em línguas, que é um dom do Espírito Santo, tudo isso é o selo, é a garantia de Deus. Qual é a segunda natureza? A segunda natureza é o pacto, a aliança de Jesus. A natureza mais antiga sendo substituída pela natureza celeste. Por isso que Jacó e Esaú temos que vigiar para não ensinar errado. Que nós temos que passar um valor para a igreja correta. A gente vê o Novo Testamento sendo anunciado na vida de dois filhos, não só de Jacó e Esaú, como também Efraim e Manassés, que Jacó abençoa eles de mão trocada, era o anúncio de uma nova aliança. Isso aqui não é teologia, querido, isso aqui é a menção mesmo da palavra do Senhor, é a palavra de Deus que faz essa alusão, ela que dá essa ilustração para nós. Quando a gente olha e sabemos que temos uma natureza pecaminosa, compreendemos que alguém comprou o nosso pecado, então a gente entende que alguém pagou alguém pagou a nossa conta. Então como que nós devemos nos comportar? Vamos lá. A nossa natureza pecaminosa. Gálatas 5,19 diz da nossa natureza pecaminosa. Sim ou não? As obras da carne são conhecidas como... E vai citando, né? Vamos lá? Gálatas. Bem ligeirinho aqui, deixa eu achar. 5:19. Diz assim. Olha. 5:19. As obras da carne
são conhecidas, aos quais são prostituição, impureza, libertinagem, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, a ira e disserções, mais algum monte de coisa aqui. Como que eu sei que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Como é que eu sei que eu estou vivendo na natureza antiga? Quando eu pratico todos esses atos. Quando eu pratico todos os atos de pecado que aqui está escrito em Gálatas, eu sei que eu não estou na presença de Deus. Não estou fazendo o que Deus quer, eu estou vivendo na minha natureza carnal, na natureza do homem ainda. E quando eu sei que estou agradando a Deus, aí nós sabemos. Mesmo livro de Gálatas, né? Então o que acontece, queridos? Vamos lá. Calma aí, onde é que está aqui agora? As obras do Espírito. Então, aí no 21, no 22 ali, né, no mesmo capítulo 5 de Gálatas diz assim: e os frutos do Espírito o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que eu usei todo esse texto, queridos? Porque é o Evangelho que nos transforma. Nós não temos poder nenhum de alterar um fio de cabelo de nenhum aqui. Não temos poder de curar, não temos poder de transformar a vida de ninguém, se não for por esse Evangelho. Quando a gente olha para o Evangelho do Senhor, a gente tem que compreender duas coisas. Primeira, é uma nova aliança, sim. Fomos recebidos pela cruz, pelo sangue da cruz, na presença do Senhor. O sangue de Jesus nos aliançou com Ele. 2, somos propriedades exclusivas de Deus. 1 João fala a respeito disso, 2:9, acho que é. 1 João. Vamos ver aqui. 1 João, capítulo 2. Calma aí. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho anotado esse versículo aqui. Não tenho. 1 Pedro, talvez, vamos ver aqui. Ai, Jesus, 2:9, 1 Pedro. Vós sois, porém, a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como eu falei, queridos, nós fomos chamados. Deus usou alguém para que isso chegasse a nós. Conclusão, queridos. É impossível, se nós não reconhecemos a graça do Senhor, não reconhecemos o sacrifício dEle, estar do lado dEle. É impossível caminharmos com Deus se nós não estarmos conforme a vontade dEle. Eu sei que a palavra foi um pouco extensa, peço perdão, mas excedi um pouquinho do horário, mas eu quero convidar os irmãos a se pôr de pé. Eu sei que hoje não foi, como é que se fala, macia, mas foi a palavra do Senhor que Ele me deu, queridos. E eu fico feliz porque nós somos adultos espiritualmente e compreendemos. Paulo diz ali no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 3, se eu não estou enganado, capítulo 3, versículo 3 ou 2, que vim ter convosco com leite, mas porque vocês não eram maduros. Não é o nosso caso. Nós entendemos quando a palavra de Deus fala e nos instrui. E se ela nos instrui, tem um propósito de nos fazermos compreender as virtudes do reino de Deus. Amém?
Vamos estar orando, queridos. E se você compreendeu esse evangelho, e se você talvez não compreendia e agora passou a entender um pouquinho desse evangelho, com uma outra esfera de visão, eu quero convidar você a orar comigo. Quero convidar a aceitar o Senhor Jesus da maneira que Ele realmente propõe as intenções para isso na nossa vida. Para que Ele possa ser glorificado em nós, e nós, através dEle, sermos canal de salvação. Amém? Bondoso Deus e Pai, Cristo Jesus nosso Senhor, te agradecemos por esse tempo maravilhoso em Cristo Jesus. Te louvamos, Pai, por este momento que tivemos, ó Senhor, que ouvimos a Tua palavra, Senhor, e escutamos do Teu falar, do Teu agir, do Teu proceder, das Tuas revelações, Senhor, para com as nossas vidas, e como, Senhor, Tu planejas, Senhor, as coisas para nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, pedimos que essa palavra penetre, Senhor, que venha a compreensão, Senhor, que nós fomos eleitos, Senhor, que não é porque somos filhos de cristãos, Senhor, que temos algo a contigo, Senhor, senão porque, Senhor, aceitamos o Teu sacrifício, Pai. O sacrifício do Teu Filho, Senhor, o mais excelente sacrifício, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, que a Tua palavra seja selada em nosso coração, Deus, e que nós possamos, sim, Senhor, ser edificados por ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, pedimos que o Senhor permaneça, Senhor, nos acrescentando, edificando as nossas vidas, como o Senhor sempre faz, Pai, em nós. Assim te pedimos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, estabeleça sobre nós o Teu querer, hoje, agora e para sempre, Senhor. Amém?